Está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 3, o seguinte: A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, aprendi ao longo dos anos, como parte de minha formação cristã, que nascer de novo era exclusivamente uma experiência de fé. Uma experiência instantânea, promovida por Deus como resultado da declaração de fé em Cristo. Somente depois, com algum tempo, fui conduzido a considerar também as palavras de Jesus sobre uma outra perspectiva. E isso tem feito muita diferença e trazido mais sentido para a minha fé. Esse texto de Evangelho de João, capítulo 3, mostra um homem procurando Jesus. O nome dele, Nicodemos. Nicodemos era um mestre da lei, versado na leitura e na interpretação da Bíblia dos judeus, o nosso Antigo Testamento. E ele procurou Jesus à noite e disse que estava entre os que o reconheciam como aquele que havia sido enviado por Deus para ensinar as coisas de Deus. A resposta de Jesus foi desconcertante. Jesus olhou para ele e disse que Nicodemos não poderia, de fato, saber isso sem uma mudança de suas perspectivas e de sua visão. Ele precisaria nascer de novo. Sem nascer de novo, ele jamais teria olhos para reconhecer os movimentos de Deus, para ver o reino de Deus. Olha, meu irmão, minha irmã, o reino de Deus passa muitas vezes despercebido por nós, quando o nosso olhar para a vida, quando a maneira como lidamos com a existência orienta-se pelas perspectivas e valores do reino dos homens. E não bastam também perspectivas religiosas, pois elas podem e tantas vezes são apenas perspectivas humanas. Nascer de novo não é apenas uma questão misteriosa da fé, mas é também um processo radical de mudança no modo de ser e viver a vida. No reino dos homens, o diapasão é o poder, não é? Todos querem poder. Quanto mais poder, melhor. No reino de Deus, é o contrário, é o amor. E cada um deles mostra a vida de forma completamente distinta. Transitar de um para o outro não é tão simples quanto possa parecer. E é uma mudança grandiosa. É nascer de novo. Nós vivemos envolvidos pelo reino dos homens e estamos tão acostumados ao seu diapasão que nos tornamos vulneráveis e seguimos o seu fluxo sem nos darmos conta, enquanto ouvimos, falamos, cantamos e afirmamos verdades do Evangelho. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, o diapasão do reino dos homens precisa ser colocado de lado, mas o hábito não é vencido tão facilmente. Falamos o diapasão do reino de Deus, mas usamos o do reino dos homens. É preciso nascer de novo ou não veremos o reino de Deus, ainda que esteja diante de nossos olhos. Foi isso que Jesus falou para Nicodemos. Olha, a fé em Cristo sempre nos chamará ao novo nascimento. É na medida em que se aprofunda o novo nascimento que mais se revela a nós o reino de Deus. O problema de resistirmos a isso é a confusão que nós fazemos. Achamos que algo tem a ver com o reino de Deus quando é apenas expressão do reino dos homens e vice-versa. Para perceber, discernir o reino de Deus, é preciso nascer de novo. Foi isso que Jesus declarou. É preciso nascer de novo porque ele não se encaixa
em nossa lógica. Afinal de contas, qual a lógica de o menor ser o maior, dos últimos serem os primeiros? Qual a lógica de trabalhadores que menos trabalham ganharem o mesmo que aqueles que trabalham mais? Qual a lógica de um publicano sair do templo justificado enquanto um religioso fariseu sai como entrou nele? Sob parâmetros do reino humano, jamais entenderemos a misericórdia e a graça de Deus. Sem um olhar completamente novo para a vida, jamais reconheceremos o reino de Deus. Olha, para que experimentemos de fato na vida esse novo nascimento, nós precisamos crer em Deus do jeito de Deus e não do nosso jeito. Há muita gente que crê em Deus, mas do seu próprio jeito, de sua própria maneira. Porém, para a vida com Deus, não é toda e qualquer fé que vale. E isso não tem a ver com doutrina apenas, mas, sobretudo, com o coração quebrantado. Creia no amor, na graça e na misericórdia de Deus. Creia de um jeito que a sua justiça pessoal critique, afirmando que assim é fácil demais. Olha, você irá se surpreender com o que irá ver. Você verá o reino de Deus. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.